Que bom poder voltar aqui para a gente falar de um assunto bastante interessante, que é a respeito das unções que Jesus recebera. Ele recebera em Betânia e em Cafarnaum. Mas quantas vezes Jesus fora ungido em Betânia? Vamos ver o que o texto diz e eu espero que você comente e fale a respeito do que você acha do assunto. A primeira unção está em Mateus capítulo 26, versículos do 1 ao 6. O 1 diz assim, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias, vamos analisar esses fatos, 2 dias é a Páscoa. Esse é o 26, 2. O 26,6, para a gente poder ganhar tempo, diz assim, e estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, anote alabastro, com um unguento de grande valor, alabastro e unguento, e derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele assentado à mesa. Aí no 9, 26,9 diz que fazem aquela análise que poderia ter vendido aquilo ali e ter dado o valor para os pobres. Quando a gente lê Marcos, capítulo 14, diz que, verso 1, dali a 2 dias era Páscoa. Bom, bateu com o evangelho de Mateus. Daqui a 2 dias era Páscoa. O verso 3 diz assim: e estando Jesus em Betânia, bateu, assentado à mesa na casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia o vaso de alabastro. Até aí está tudo normal com Mateus. Com unguento de nardo puro, muito caro, o qual quebrara o vaso e derramou o unguento sobre a cabeça de Jesus. Bateu tudo, deu tudo. E alguns se indignaram e disseram: por que esse desperdício? Então, Marcos e Mateus dá a entender que está falando da mesma casa e da mesma mulher, do mesmo ato. Mateus e Marcos, 2 dias antes da Páscoa. Quando a gente lê Lucas, nós já vamos mudar um pouquinho, tá bom? Porque Lucas, Jesus está em Cafarnaum. Se a gente ler o 7 de Lucas, verso 1, diz que Jesus entrou em Cafarnaum. Quando chega no verso 30, diz que um dos fariseus rogou-lhes que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu se assentou à mesa, Jesus. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então, esse fato, cronologicamente, acontece no ano 28, no segundo ano do ministério de Jesus, geograficamente em Cafarnaum. E estando por detrás aos pés, chorava, e começou-lhe a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com o cabelo da sua cabeça, e o beijava-lhe os pés, e o ungia com unguento. Mateus e Marcos diz que ela jogou unguento sobre a cabeça de Jesus. Essa daqui, de Lucas 7, ela entra por trás de Jesus, começa a chorar aos pés de Jesus, enxugar-lhe os pés com os seus cabelos e, ao mesmo tempo que ela beijava os pés de Jesus e ungia com unguento. Então, o texto aqui já saiu fora da conotação com Marcos e Mateus. E aí nós temos uma terceira vez que fala do texto, e é onde nós vamos tentar chegar à conclusão, e eu vou pedir a sua opinião. Quantas vezes Jesus fora ungido? O texto de João 12 diz assim,
Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Mateus e Marcos, 2 dias antes da Páscoa. João, 6 dias antes da Páscoa. E o verso 3 diz, então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com o cabelo. E encheu-se a casa do cheiro de unguento, e aí também vai narrar que veio Judas e falou que poderia ter vendido aquilo ali. Aqui diz que Maria entrou com unguento de nardo puro, de alto preço, e ungiu os pés de Jesus. Mateus e Marcos, 2 dias antes da Páscoa, cidade é a mesma, Betânia, ungiu a cabeça de Jesus. João 12, 6 dias antes da Páscoa, ela entra e unge os pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Você acha que existe Mateus e Marcos uma unção, João uma unção e Lucas outra unção? Quantas unções você acredita que teve? 2? Não, 1, 2 ou 3 unções? O que você acha desses 4 textos que nós lemos? Ele fala de 2, de 1 ou de 3 unções? 1, 2 ou 3 unções? Quero ouvir o seu comentário, hein? Deixa ele aí para a gente poder voltar a falar desse assunto. Grande abraço, não deixe de se inscrever caso não seja inscrito, acione o sininho, dá o seu likezinho, é proibido entrar aí, não dá o like, e compartilha. Até o próximo vídeo.